O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU afirmou que os ataques americanos ao programa nuclear do Irã não causaram danos totais. Segundo Rafael Grossi, o Irã ainda tem capacidade industrial e tecnológica para retomar o enriquecimento de urânio em poucos meses, caso deseje, confirmando aí alguns relatórios preliminares do Pentágono e contradizendo Donald Trump, que fez um discurso enorme, disse que obliterou totalmente o programa, enfim. Informações de inteligência também indicam que o Irã pode ter movido parte do material enriquecido antes dos bombardeios. A gente vem falando disso aqui ao longo das últimas semanas. Hoje, numa entrevista à BBC, o vice-ministro de Relações Exteriores do Irã diz que se os Estados Unidos realmente quiserem negociar, eles vão ter que descartar novos ataques. E sobre esse assunto, a gente vai conversar também com o historiador e assessor do Instituto Brasil-Israel, João Miragaia. Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui. Bem-vindo ao Central, obrigada por aceitar o nosso convite. João, eu queria começar te perguntando como é que fica a situação da população de Israel nesse momento, porque parece a população já estava, os reféns não voltaram todos depois do ataque do Hamas, a população já estava tensa, agora com o novo conflito com o Irã, aumentou a tensão. O conflito foi finalizado ali, foi batizado de Guerra dos 12 Dias, foi finalizado em 12 dias com uma promessa de que o Irã não seria mais uma ameaça, e agora o Irã volta a ser uma ameaça dentro de alguns meses, de acordo com esses relatórios de inteligência. Como fica a situação da população de Israel agora? Olha, essa é uma excelente pergunta e, como todas as boas perguntas, a gente não consegue ter uma resposta completamente objetiva para ela. Por que eu digo isso? Porque a população israelense, a impressão que dá, pelo menos, é que ela ainda vive uma certa euforia com relação ao que foi noticiado a ela sobre a guerra, né? Assim como o Trump declarou que os reatores nucleares do Irã foram completamente obliterados e que o projeto nuclear iraniano regrediu em anos, Netanyahu disse as mesmas coisas e os meios de comunicação em Israel demoraram muito para começar a questionar se essas informações eram verdadeiras ou não. A gente já tem reportagens mostrando que esses resultados eles não significam necessariamente que o Irã está distante de possuir armas nucleares, mas, a princípio, no debate público em Israel, isso deixou de ser uma questão. Ou seja, a população considera que a operação, aqui o nome dado pelo Trump, Guerra dos 12 Dias, não pegou aqui, e também não sei, o governo não se refere a esse conflito como uma guerra, a operação Povo como Leões, né, o nome dessa operação que foi dada pelo governo israelense, ela é vista como uma operação bem-sucedida, que deixou grande parte da população eufórica, não só da população, como até da imprensa israelense. E então, por enquanto, a sensação é de que o perigo foi afastado. Aos poucos, a gente está começando a ver que isso não necessariamente corresponde com a realidade. Para quem não estava acompanhando só pela imprensa israelense, já estava observando que, apesar dos ataques, a gente ainda não sabe até agora onde é que está esse urânio enriquecido, né, que pode ser movido. O que você enxerga tentando fazer um exercício agora? O que pode acontecer daqui para frente do ponto de vista político para tentar evitar um conflito maior nesse sentido? Porque me parece que a intenção foi subvertida aí, né? Houve um ataque, agora o Irã pode entender que, olha, nós fomos atacados porque nós não temos essas armas, então vamos desenvolver essas armas, né? Esse conflito pode escalar, na sua opinião? Não a curto prazo, né? Isso é importante a gente entender também. Ainda que Israel tenha mostrado uma determinada superioridade militar com relação ao Irã, né? O número de danos e de baixas que Israel infligiu ao Irã foram muito superiores ao contrário. A gente também teve muito claro que Israel não tem condições de derrotar o Irã numa guerra, né? Como o Irã também não tem com relação a Israel, pelo menos nos moldes atuais, com o armamento utilizado, com o que a gente viu. E Israel precisava, inclusive para poder, de alguma maneira,
alegar que deu fim ao programa nuclear do Irã da ajuda dos Estados Unidos. Sem a participação do governo Trump, dos bombardeios dos aviões B-2, bombardeios com as bombas anti-bunker, né, que pesam 13 toneladas, Israel jamais poderia ter saído desse confronto se dizendo vencedor e dizendo que seus objetivos foram concluídos, ainda que a gente não possa ter certeza de que eles realmente foram. Então, eu acho que, da maneira como esse conflito terminou, e isso a gente vê pelas falas do Trump, Israel não vai voltar a realizar uma operação dessas contra o Irã, porque o Trump aparentemente julga que o seu papel ali já foi consolidado, ele já fez o que tinha que fazer e não pretende voltar a atacar o Irã. E para isso ele diz, o projeto nuclear foi obliterado, eu não tenho nenhuma razão mais para atacar o Irã. Isso coloca Israel e o governo Netanyahu numa situação muito complicada em caso de que realmente o Irã trabalhe a passos largos pela produção de armas nucleares. Porque Israel não vai ter mais, aparentemente, ou a princípio, esse apoio dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos julgam que o trabalho já foi feito. Então, mesmo que a inteligência israelense diga o Irã pode chegar a armas nucleares em poucos meses, eu duvido que o Trump esteja disposto a desmentir a si mesmo, né, e dizer, não, na verdade o projeto nuclear não foi obliterado, nós precisaremos fazer outro ataque ao Irã. Eu acho que essa não é a intenção do Trump, nem nunca foi. Ele queria resolver essa questão de maneira mais rápida possível para que ele pudesse apresentar esse ataque norte-americano como uma grande vitória. E isso coloca Israel numa situação complicada em caso de realmente o Irã correndo atrás de armas nucleares. Dá para dizer que o Irã ficou mais vulnerável por ter confiado no Trump? O Irã ou Israel? Israel, perdão. Israel, sim. Eu acho que se Israel ainda mantinha sob segredo sua capacidade destrutiva, né, ainda era uma dúvida quanto Israel podia atingir o Irã. Hoje a gente sabe quanto Israel pode atingir as instalações nucleares do Irã, o projeto de produção de mísseis balísticos do Irã, e a gente também sabe que Israel não consegue derrotar completamente o Irã, não consegue impedir que o Irã desenvolva o seu projeto nuclear. E sofre também um revés grande com os mísseis iranianos. Então, sim, Israel ficou vulnerável depois dessa situação, uma vez, claro, confirmando a situação de que realmente o Irã pode chegar a produzir armas nucleares em um curto espaço de tempo, o que tudo indica é a realidade. O Irã realmente pode produzir armas nucleares em um espaço curto de tempo. PH. Bom, boa tarde, Miragaia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você vê, após essa guerra, a situação de Israel em Gaza? Quer dizer, quais são os desdobramentos do ponto de vista das consequências da guerra para os ataques de Israel a Gaza? Olha, a situação em Gaza, a gente tem que ser muito claro, né, com a situação atual de Gaza. Israel segue em Gaza, segue um exército em Gaza, segue ocupando Gaza e realizando suas operações militares, nas quais morrem dezenas de civis todos os dias, por uma só razão: que caso Israel termine essa empreitada agora, o governo cai. E o governo Netanyahu não tem, no momento, a certeza ou a confiança de que, se houver eleições, eles vão vencer as eleições. Então, ele estende a guerra o máximo possível para poder manter a sua coalizão, que conta com o apoio de partidos extremistas, coesa, o máximo possível de tempo, até que ele consiga produzir um fato novo. Esse ataque ao Irã talvez seja a última possibilidade de um fato novo que o Netanyahu podia ter produzido. Porque não há outro país na região com o qual se pode abrir um conflito. Com o Hezbollah, Israel teve um sucesso militar muito significativo, mas já não tem mais essa frente de batalha. Os Houthis no Iêmen, Israel, com o Irã, Israel não pode conseguir resultados melhores que esses. Com os Houthis, menos ainda. Então, esse é o fato novo que o Netanyahu precisava para tentar recuperar sua popularidade e poder convocar eleições, né? dissolver o parlamento e convocar eleições. E esse fato novo não alterou significativamente a correlação de poderes segundo as pesquisas. Ou seja, se o Netanyahu convocar eleições hoje, ainda que a população aprove a operação no Irã e ache que o Netanyahu agiu bem, isso não significa que ele recebe votos que hoje iriam para os partidos da oposição. Ele aumentaria sua bancada, segundo todas as pesquisas, mas principalmente roubando votos de partidos da sua base eleitoral.
que formam a sua coalizão hoje. Então, a guerra com o Irã, ela pode significar um cessar-fogo em Gaza, caso o Netanyahu entenda que esse momento é positivo, ele está numa perspectiva, numa tendência de crescimento do ponto de vista das pesquisas eleitorais, que ele pode sim convocar eleições. Caso ele não entenda isso, a tendência é que Gaza seja estendida por o máximo de tempo possível, porque ele precisa da guerra para se manter no poder. Ou seja, João, em última análise, a operação de guerra do Irã, a famosa que é vendida como a Guerra dos 12 Dias, para ficar parecido com a, né? Para entrar para a história como a Guerra dos 6 Dias, né? Lá atrás, no fundo, tudo isso é uma espécie de efeito de propaganda, né? Porque o discurso do Trump é um discurso de vendedor. Né? É uma espécie de grande operação eleitoreira do Netanyahu para tentar se segurar no poder, provocando uma guerra para tentar levantar a sua própria popularidade lá dentro, para se aguentar, porque foi para cima de um inimigo histórico de Israel. E o Trump teve que pensar em que medida ele, contradizendo rapidamente o seu discurso de paz, poderia ajudar o seu companheiro lá de internacional reacionária e tentar faturar dizendo que fez uma guerra curtinha e indolor para os americanos, que será, para usar uma outra expressão histórica também, paz para o nosso tempo. Foi mais ou menos isso, então. Eu acho que esse caminho é o caminho correto para a gente poder entender o momento, o timing desse ataque ao Irã, mas a gente não pode descartar que todos os comandantes das forças de segurança de Israel, os principais oficiais e ex-oficiais também, foram favoráveis ao ataque ao Irã. Ou seja, esse ataque ao Irã ele não se deu somente porque o Netanyahu precisava de um fato novo. Ele se deu porque em algum momento ele aconteceria. Se fosse o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ou outra pessoa, obviamente, a menos que houvesse uma solução diplomática para a situação que talvez pudesse ter acontecido com outras pessoas no lugar do Netanyahu e do Trump atualmente. Isso a gente nunca vai poder dizer. Mas o ataque ao Irã, a julgar pelo que comentaram, pelo apoio dado, inclusive pelos principais nomes da oposição, ele aconteceria em algum momento. Então, foi talvez, a gente possa dizer, eu não posso afirmar isso categoricamente, mas talvez ele tenha sido adiantado porque o momento favorecia as ambições políticas do Netanyahu e a sua situação. Talvez não, talvez de fato tenha sido uma orientação militar. Agora, quando a gente analisa retrospectivamente e observa que esse ataque ele muito provavelmente não trouxe a Israel os objetivos, não permitiu que Israel alcançasse os objetivos propostos. Ou seja, o Irã segue tendo urânio enriquecido e podendo produzir armas nucleares em poucos meses. Então, no final das contas, ele só serviu aos interesses de Netanyahu, ele não serviu aos interesses nacionais de Israel, pelo menos segundo a opinião da maioria da população aqui. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.